Era uma vez, em uma terra chamada Canaã, vivia uma família especial. Jacó, um homem temente a Deus, tinha 12 filhos, sendo José o mais amado de todos. José era um jovem notável em todos os sentidos. Ele tinha um espírito brilhante, um coração generoso e uma sabedoria que ia além de sua idade. Além disso, José tinha o dom dos sonhos e era capaz de interpretá-los de maneira extraordinária. Certo dia, José teve um sonho que o deixou perturbado. Ele viu 11 feixes de trigo inclinarem-se diante do seu feixe. Intrigado, compartilhou o sonho com seus irmãos, que ficaram enfurecidos e invejosos da posição que José parecia ocupar na visão. A raiva e o ciúme fizeram com que eles se ressentissem ainda mais de José. Em outra ocasião, José teve outro sonho, desta vez envolvendo o sol, a lua e 11 estrelas. Novamente, ele decidiu compartilhar o sonho com sua família. Seu pai Jacó ponderou sobre o significado e percebeu que as estrelas representavam seus irmãos, e as duas figuras celestiais simbolizavam ele próprio e sua esposa. Aqueles sonhos proféticos plantaram sementes de discórdia entre José e seus irmãos. Eles começaram a conspirar contra ele, alimentados pelo ciúme e pelo desejo de diminuir sua influência. Certo dia, quando os irmãos estavam pastoreando o rebanho de seu pai, José foi enviado para encontrá-los. Ao vê-lo se aproximando à distância, eles tramaram um plano maligno. Decidiram capturá-lo e vendê-lo como escravo a um grupo de comerciantes que passava por ali. José partiu em busca de seus irmãos, seguindo as instruções de seu pai. Ao chegar perto deles, seus irmãos o avistaram de longe e, ao vê-lo se aproximando, começaram a planejar sua vingança. Eles pensaram em matá-lo e inventar uma história para ocultar o crime, alegando que um animal selvagem o havia atacado. No entanto, Rúben, o irmão mais velho, sentiu compaixão por José e decidiu intervir. Ele convenceu seus irmãos a não derramar o sangue do irmão mais jovem, sugerindo que o jogassem em um poço vazio e o deixassem lá para morrer. Rúben planejava voltar mais tarde para resgatar José e devolvê-lo ao pai, sem que os outros soubessem. Concordando com a proposta de Rúben, os irmãos de José o agarraram e o jogaram no poço. José, agora sozinho e desamparado, clamou por misericórdia, mas seus apelos foram ignorados pelos seus irmãos. Em seguida, sentaram-se para comer, quando avistaram uma caravana de mercadores ismaelitas que se aproximava. Uma ideia brilhou na mente de Judá, um dos irmãos de José. Ele sugeriu que vendessem José para os mercadores em vez de matá-lo. Assim poderiam ganhar algum lucro com a venda e se livrar dele ao mesmo tempo. Os outros irmãos concordaram com o plano, e quando os ismaelitas chegaram, eles puxaram José do poço e o venderam como escravo por 20 peças de prata. José foi levado para longe de sua família e do lar que conhecia, como um escravo nas mãos dos ismaelitas. Ele foi levado para o Egito, onde acabou sendo comprado por um homem chamado Potifar, um oficial do faraó. Potifar era um homem importante e influente no Egito. Ele percebeu a inteligência, habilidades e integridade de José e o colocou como administrador de sua casa. Com o tempo, José ganhou a confiança de Potifar e tornou-se responsável por todos os seus bens. A presença de José trouxe prosperidade à casa de Potifar, e tudo o que ele fazia prosperava. José era um servo fiel, trabalhador e dedicado, e Deus abençoava suas mãos. Ele era respeitado por todos que o conheciam e conquistou a admiração até mesmo dos outros servos de Potifar. No entanto, nem tudo estava destinado a ser fácil para José. A esposa de Potifar começou a se sentir atraída por ele e tentou seduzi-lo repetidamente. Mas José era um homem justo e temente a Deus, e ele resistiu às tentações. Ele disse à esposa de Potifar que não poderia trair a confiança de seu mestre e pecar contra Deus. A esposa de Potifar, frustrada e envergonhada, inventou uma história falsa para se vingar de José. Ela acusou-o de tentativa de estupro, o que deixou Potifar furioso. Embora ele acreditasse na inocência de José, a pressão social e a necessidade de manter a ordem em sua casa o levaram a tomar uma decisão difícil. Potifar, relutantemente, sentenciou José a ser jogado na prisão. Embora a situação parecesse desesperadora, José manteve sua fé em Deus e continuou a confiar em sua promessa de um futuro grandioso. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Na prisão,
José impressionou os guardas com sua sabedoria e habilidades administrativas. Ele foi colocado como responsável por outros prisioneiros e demonstrou uma vez mais sua lealdade e competência. Dentro da prisão, José também conheceu dois homens importantes, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó. Eles tiveram sonhos intrigantes e José, com a ajuda de Deus, interpretou corretamente seus significados. O padeiro-chefe foi executado, assim como José previu, enquanto o copeiro-chefe foi restaurado ao seu cargo anterior, como José havia profetizado. No entanto, o copeiro-chefe, apesar de prometer ajudar José, acabou se esquecendo dele por 2 anos. Durante todo esse tempo, José permaneceu na prisão, aguardando pacientemente o cumprimento dos sonhos e das promessas que Deus lhe havia dado. Até que um dia, o faraó teve um sonho perturbador que nenhum dos seus sábios conseguia interpretar. Foi então que o copeiro-chefe se lembrou de José e contou ao faraó sobre seu talento para interpretar sonhos. José foi trazido perante o faraó e, com a ajuda de Deus, revelou o significado do sonho. Haveria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome no Egito. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou como governador do Egito, confiando-lhe a tarefa de armazenar alimentos durante os anos de fartura para enfrentar a iminente escassez. José assumiu seu novo papel com diligência e sabedoria, e o Egito prosperou sob seu governo. A fama da sabedoria e das habilidades de José se espalhou por toda a terra, e até mesmo seu pai Jacó, que ainda pensava que José estava morto, ouviu falar dele. O Egito tornou-se um refúgio para as pessoas famintas de outras nações, e José foi responsável por distribuir o alimento. Jacó, o pai de José, estava vivendo em Canaã com seus outros filhos e sua família. A fome também havia atingido a terra onde viviam, e eles estavam sofrendo com a escassez de alimentos. Quando Jacó ouviu falar sobre a sabedoria e o sucesso de José no Egito, decidiu enviar seus filhos para lá em busca de comida. Os irmãos de José partiram para o Egito sem saber que estavam indo encontrar seu irmão mais novo, a quem eles haviam vendido como escravo tantos anos atrás. Quando chegaram ao palácio do governador do Egito, eles foram recebidos por José, mas não o reconheceram, pois ele agora se vestia e falava como um egípcio. José, porém, reconheceu seus irmãos, e lembrando dos sonhos que tivera na juventude, percebeu que essa era a oportunidade de reconciliar-se com sua família. Ele decidiu testá-los para ver se haviam mudado desde o tempo em que o haviam traído. José os acusou de serem espiões e exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de que estavam falando a verdade. Os irmãos de José ficaram preocupados com a possibilidade de serem presos ou punidos por seu suposto crime. Eles reconheceram que estavam sofrendo as consequências de seus atos passados. Jacó, ao saber da situação, relutantemente concordou em enviar Benjamim ao Egito, apesar de estar com medo de perdê-lo também. Quando os irmãos retornaram ao Egito com Benjamim, José foi profundamente tocado ao ver seu irmão mais novo. Ele se emocionou tanto que teve que se retirar para chorar em particular. Então, José preparou um banquete para seus irmãos e revelou sua verdadeira identidade, dizendo: "Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo." Os irmãos ficaram atordoados e cheios de culpa, temendo a vingança de José. Mas ele os tranquilizou, dizendo-lhes que tudo o que havia acontecido era parte do plano de Deus para preservar a vida deles. José reconheceu que Deus o havia usado como instrumento para salvar muitas pessoas da fome, incluindo sua própria família. José enviou seus irmãos de volta a Canaã para trazer Jacó e toda a sua família para o Egito, onde seriam protegidos durante os anos de fome. Jacó ficou emocionado ao saber que José estava vivo e se reuniu com ele no Egito. O faraó também mostrou grande respeito por José e permitiu que a família de Jacó se estabelecesse em uma terra fértil, conhecida como a terra de Gósen. José e sua família viveram no Egito, prosperando sob a proteção do faraó. José se tornou um elo importante entre o povo de Israel e o Egito, mantendo a união entre as duas nações. Sua história de perdão e reconciliação é uma das mais inspiradoras da Bíblia, mostrando que Deus pode usar até mesmo situações difíceis para cumprir seus planos e trazer redenção.